Para a mesa de debate, são convidados, para a moderação dos trabalhos, a senhora Fabiana Ruas Vieira, do Tribunal de Contas da União. Os palestrantes, o senhor Rômeu Novaes Carvalho, da Controladoria Geral da União. O senhor João Batista Rodrigues Fonseca, do Tribunal de Contas da União. O senhor Lucas Freire, do Conselho Administrativo de Defesa Econômica. E o senhor André Luiz Francisco da Silva Vital, do Tribunal de Contas da União. Fará uso da palavra a senhora Fabiana Ruas Vieira, do Tribunal de Contas da União. Bom dia a todos, todos que estão aqui presentes e os que estão pelo YouTube também acompanhando o evento. Primeiro, eu gostaria de agradecer a participação de todos. Tenho certeza que TCU e CGU estão promovendo esse evento, certamente não só porque acreditam na análise de dados como ferramenta de controle, mas também porque acreditam que a análise de dados é uma excelente ferramenta para melhores políticas públicas, independente, inclusive, das casas de controle. Então, esse é uma coisa que eu acho que é muito importante, e, por isso, esse convite a todos de participar desse evento. Eu também não posso deixar de agradecer a todos envolvidos na organização do evento, mas vou aproveitar a oportunidade que o Rômulo está aqui do meu lado e agradecer especialmente a ele, porque a ideia realmente nasceu aqui com ele. Bom, vamos lá. Vamos começar, então, aqui com o Rômulo. Genelice Costa, dos Correios. Existe uma forma de antecipar a ocorrência de novos tipos de eventos que possam interferir na acurácia do modelo, resultando na sua revisão? Calma, que foi difícil. Deixa eu ver. Fazer uma colinha aqui. Sim. Na verdade, o que a gente faz, por isso que eu falei que é importante a gente fazer o rastreamento estatístico do que está acontecendo, porque tem como você verificar se o que você avaliou, por exemplo, que aquilo é um problema, e depois, como o pessoal do TCU está fazendo, né, depois eles fazem a auditoria e veem, teve problema ou não teve. Então, você tem um feedback real do modelo em implantação. Você tem uma expectativa de performance. Você vê que, no caso deles, eles até conseguiram manter, por enquanto, né, a performance que o modelo, quando foi criado, tinha, de 90%. Se, com o tempo, essa performance começar a cair, é sinal de que novas formas, novas ideias, novos cenários estão acontecendo que o seu padrão inicial não tinha capturado. Então, é um novo padrão que surgiu que você ainda não identificou. Então, esse momento é a hora de você realmente gerar o modelo novamente e atualizar o modelo. Então, você não precisa ficar desesperado a cada dia você gerar um modelo de novo. É só uma questão de realmente avaliar. Aí você tem que ver. Caiu 5%, caiu 10%, você repensa e revalida e gera um novo modelo. Ok? Ok, vamos lá. Lucas. Agora eu fiquei perdida aqui. O Eric, do TCU, está pedindo para você comentar um pouquinho mais sobre os resultados que foram obtidos. Acho que você falou bastante de como que foi a metodologia e tudo, mas os resultados mesmo. Olha, sobre o método que eu apresentei de julgamento e análise do ranking, a gente tem uma base gigantesca, então a gente tem uma lista igualmente ainda grande, ainda não palatável para análise humana, de ocorrências. Paralelo a isso, a gente tem desenvolvido outros métodos, e a nossa ideia é começar a usá-los em conjunto, nunca usar um método só para decidir investigar ou não um cartel. Então, é conjugar essa análise de ranking com, por exemplo, uma análise de Benford sobre o conjunto dos dados daqueles licitantes, se debruçar sobre os padrões de preços e ter, no mínimo, uns 3 ou 4 filtros, uns 3 ou 4 testes estatísticos apontando com algum nível de significância para a gente começar a promover investigações com base nisso.
a gente tem até agora que alguns filtros apontam para 10% de toda a base como cartelizada. Então, de fato, a gente precisa optar isso, mas não tem todos esses trabalhos, eles têm um nível de segurança e de certeza que precisa ser balizado com bastante prudência. Então, por isso a gente só vai divulgar casos de fato quando a gente tiver um conjunto que nos dê essa certeza, que nos dê de fato uma posição confortável para promover acusações ou o CAD tem um poder bastante mais invasivo que os próprios órgãos de controle para investigação, que é o mandado de busca e apreensão civil. Então, para a gente, de fato, promover dentro de um inquérito administrativo uma medida como essa, a gente está reunindo mais elementos. A gente tem... são esses dois problemas. Ter mais certeza, ter mais maturidade, já que a gente começou agora, e outro, ter uma lista menor, mais enxuta de casos para selecionar. Ok. Vamos lá. Para o João agora, do TCU. O Leonardo Salles, da CGU, está perguntando, João, quais as características que mais contribuem para a classificação de um convênio em risco alto? Na realidade, isso não coloquei na apresentação, a mocinha da plaquinha do tempo me deixou assustado. Eu utilizei o modelo, no início ele, foi utilizado o ECA, uma aplicação free que permite, digamos, desenvolvimento de mineração de dados. Logo em seguida, assim que eu tive contato com o R, eu fiz um curso bacana com o Romer, foi instrutor aqui no início do ano, eu modifiquei para o R e eu utilizei uma floresta, uma árvore de decisão, uma floresta, na realidade, do algoritmo C5.0. Isso cria uma limitação muito grande na hora de se avaliar as variáveis que, de fato, impactaram. Se eu fosse escolher assim de maneira rápida, eu diria que a modalidade de convênio influencia fortemente. Então, convênios, no caso a espécie, tem muito mais propensão a problema. Isso é meio que quase que senso comum entre o pessoal de fiscalização, que o convênio é muito mais problemático do que, por exemplo, um contrato de repasse, por conta da própria do mecanismo, né, como ele é implementado. A surpresa, no caso, então, a variável mais relevante seria a própria modalidade, mas eu acho que, para a fiscalização, isso contribui muito pouco, né, para o entendimento. A novidade, que isso realmente foi uma coisa que me deixou um pouco surpreso, é que termo de parceria, para quem não sabe, termo de parceria é um instrumento, é uma modalidade específica para ONGs. Ele coloca como uma modalidade de baixo risco. Então, em tese, fazer convênios com ONGs é uma coisa boa, né? Em geral, a gente tem a tendência de achar que as ONGs tendem a ser problemáticas, né? Segundo o modelo, isso não seria verdadeiro. Agora, listar... na realidade, o modelo ele gera 33 regras. E essas regras não são claramente compreensíveis. Assim, e como eu avancei para uma floresta, quando era uma árvore só, era tranquilo de se lidar. Então, dava para mapear as 33 regras, ou 35, dependendo da árvore, né? Entre 30 e 35 regras. Mas, quando passou para uma floresta, então eu tenho um sistema com 100 árvores, e cada uma, digamos, meio que vota para escolher qual seria o resultado, essa análise ficou bastante prejudicada. Assim, mas não há um elemento muito claro e marcante, salvo o convênio, a modalidade e, às vezes, o órgão, que possa, digamos, ser indicativo. Assim, isso não é tão claro. Vamos lá. Agora para o André. Os indicadores que foram mencionados, André, eles foram identificados por especialistas, né? Todos os indicadores que você... Existe alguma perspectiva de usar alguma técnica de mineração de dados para identificar os indicadores pelo que a base de dados está contando para você, ou um trabalho para, talvez, usar também uma proporção diferente para cada indicador?
Sim, nós estamos avaliando cada um dos indicadores, vou começar pelo final, né? E, de fato, o que tradicionalmente se entende como situações de maior risco, às vezes nem são mesmo de maior risco. Esse contato com a Universidade de Cambridge, com os especialistas, está nos abrindo os olhos para outras perspectivas que tradicionalmente nós não tínhamos ainda. Por exemplo, quando tradicionalmente a gente preocupa com o custo, o teto de uma licitação, como sendo de maior risco aquele que, primeiro, não tem teto, isso é consensual, na Europa também utilizam quase sempre um teto, mas sempre nos preocupamos em abaixar um pouco esse teto, preocupamos com um teto muito alto. Colocamos como risco, então, a existência de um teto acima do que o mercado realmente oferece. Todavia, o teto baixo traz uma situação de risco ainda maior de direcionamento da licitação. Então, a gente está reavaliando cada um dos indicadores para buscar essas situações que são, às vezes, até ambíguas, que são, ora, risco, ora, não são risco, ora são relevantes, ora não são relevantes. Então, eu tenho que não só verificar cada um dos indicadores, como casar situações nas quais aquele indicador indica um maior risco e outras que não, que ele não é de maior risco. Havendo uma concorrência ampla, perfeita, o problema do teto alto não existe esse problema, né? Não é um risco. Com relação à mineração, claro, com certeza, também teria que ser fruto de uma parceria com as pessoas mais envolvidas com essas pesquisas dentro do TCU. A gente tem anseio por essa parceria, gostaríamos muito de avançar nessa pesquisa para melhorar a procura ali, né, por situações de maior risco. Pensamos até em ampliar, né, a utilização do sistema, não só para contratos de obras rodoviárias. Quando a gente analisa também situações de concessões rodoviárias, temos outras categorias de risco, né? Estamos tratando hoje, por exemplo, os riscos de captura, né, que é tradicionalmente estudado no âmbito da ciência econômica no mundo todo, uma preocupação que não é só nossa, não é só relativa às nossas agências de regulação no Brasil ou na América Latina, são preocupações existentes também na Europa e requer muito mais atenção na procura desses indicativos, desses indicadores. Por exemplo, a existência de uma legislação simbólica é apontado como uma espécie de risco. Agora, como a gente vai buscar essas informações? É um grande desafio. Deixa eu aproveitar e te perguntar uma outra coisa. Quantas pessoas hoje, na Secretaria, auditores, estão usando o sistema para realmente selecionar a obra que vai ser... Como é que é de um uso geral na Secretaria? E como que era feito antes? Hoje é de uso geral. Todavia, também temos outros enfoques, por exemplo, na segurança viária. Aí nós não estamos preocupados mais com os mesmos riscos que estão elencados no sistema. Então, temos basicamente duas abordagens hoje na procura por objetos de auditoria. A primeira é essa, que é uma abordagem que reforça, né, aquela abordagem tradicional em busca de prejuízo ao erário e em busca de evitar problemas, né, já que nós estamos olhando desde a fase de projeto, se a gente consegue corrigir, então, naquela fase, a gente evita diversos problemas na execução. Então, essa é uma abordagem, digamos, é o novo aprimorando a abordagem tradicional, e temos uma outra visão agora em relação ao sistema, por exemplo, a preocupação com a segurança viária. E aí o risco é outro, né? O risco não é mais de prejuízo monetário, prejuízo, mas sim risco à vida humana, que também é uma abordagem que a gente faz. Então, respondendo, via de regra, nós utilizamos o sistema.
Mas temos outras abordagens que fogem à preocupação patrimonial. Bom, vamos lá. O Rodrigo Madeira, do Banco Central, perguntando para o Rommel, qual o gap temporal utilizado para caracterizar o fracionamento de compras e como lidar com a subjetividade do que é ou não fracionamento? No nosso caso, a gente usou, para aquele modelo que eu mostrei aqui, eu usei uma semana só. Então, era 7 dias para trás ou para frente daquela compra, né? Eu avaliava se tinha ocorrido a mesma compra do mesmo tipo, no mesmo órgão, para o mesmo fornecedor. Então, essa foi a regra utilizada. Há de se questionar outras possibilidades, né? Será que se ele mudar o fornecedor, mas ele está comprando a mesma coisa, um dia depois ou no mesmo dia, isso é fracionamento ou não é? Mas, teoricamente, você está querendo comprar computador, teria que fazer uma licitação que está querendo comprar 50. Você compra um em cada fornecedor, não é fracionamento? Talvez seja, mas esse caso, por exemplo, eu não peguei, não olhei. Então, foi baseado nessa regra aí, tá ok? Mas há questionamento de se mudar. Também 7 dias, poderia ser 8, poderia ser 6, um mês. Ok. Vamos lá, tem uma pergunta aqui que é geral para todos. Acho que eu vou pedir para o Lucas começar respondendo. Gostaria de saber sobre a continuidade do processo de extração, coleta, tratamento e armazenamento, visto que geralmente não há uma governabilidade sobre as bases de origem. Foi o Luiz Fusaro, do BB, Banco do Brasil. Bom, não sei se eu captei a pergunta, mas é uma preocupação de como é que é o trabalho interno de manutenção dessas bases. É sobre... Como é que você sustenta esse trabalho, sendo que as bases normalmente não são bases internas? Bom, a gente tem trabalhado com acordos de cooperação. Em algumas bases a gente tem uma taxa de atualização quase diária, outras a gente tem acordos de troca mensal, e ainda outros casos em que a gente usou portais de transparência para coletar esses dados, e aí é um trabalho interno nosso de, periodicamente, rodar de novo o algoritmo que capta esses dados, reestrutura, faz o ETL, e, eventualmente, o portal de transparência pode mudar algum dos seus parâmetros, mudar um pouco as regras e os métodos da sua API, e a gente tem que programar novamente. Mas a gente tem uma certa tolerância à uma assincronia das licitações, a gente não precisa trabalhar com horizontes temporais muito fechados, a gente pode ter compras públicas municipais no intervalo de 3 anos e de federais no intervalo de 5. Enfim, os métodos, pelo menos até agora, não são muito dependentes desse fluxo. Como o nosso foco é como as empresas interagem, cada licitação para a gente é um evento a mais, e não é exatamente essencial se a gente tem a licitação de um município específico de ontem ou de uma universidade federal da semana passada. Então, a gente tolera muito bem a sincronia dos dados. E aí, o modelo do CAD, especificamente, é um trabalho que a gente pactuou com a área meio da TI, fica um analista de DBA trabalhando tentando manter esses dados com o nível mais ou menos pactuado de assincronia que a gente tolera. Acho que a pergunta também tem a ver com a proporção de esforço para aqueles que utilizaram a metodologia do CRISP-DM entre as fases de extração, transformação, limpeza, com aquela fase de mais de análise, né? Exatamente. Assim, na verdade, há diferentes estudos que falam de números diferentes, mas a proporção é sempre alta. Preparação dos dados e manutenção dessa base e ajuste para poder ser aplicado no modelo. Alguns autores chegam a falar até em 90% do trabalho todo está nessa fase. Tá? Então, muitos falam de 70%, 80%. Fato é um trabalho miserável. Na minha equipe mesmo, a gente tem 6 pessoas que boa parte do tempo ficam dedicadas a fazer manutenção das bases. A gente recebe tem mais de 50 bases diferentes, de locais diferentes que a gente recebe lá, e tendo que fazer a carga disso aí todo mês ou a cada 3 meses.
E, para piorar, existem outros concursos públicos, né? Então, eu tenho 6 hoje, antes deles serem chamados para o TCU. Então, minha vida vai piorar um pouquinho mais para frente. É um trabalho muito difícil, mas que ele realmente tem que ser organizado, né? A gente chega a ter até painel lá para acompanhar se os dados chegaram, se já foi feita a carga, ou se já foi iniciada a carga, se houve problema na carga, vai precisar gestar o processo de ETL, se não, se vai ser concluído no prazo ou não. Então, isso tudo é um trabalho muito delicado e que exige monitoramento constante. No caso do TCU, nós temos já há um certo tempo uma estrutura montada para manter, né, seja através de acordo de cooperação ou por iniciativas individuais de contato com os órgãos, né, para tentar obter os dados e mantê-los atualizados. Num período mais recente foi estruturada uma unidade com essa missão. Então, está sendo criado um repositório central de dados em que, digamos, justamente para garantir a continuidade e a regularidade do fornecimento dessa informação. Quanto ao trabalho de tratamento dos dados, é o que o Romeu colocou, vou usar uma expressão meio, não sei se vocês conhecem, é a visão do inferno. Realmente é uma coisa bem trabalhosa, bastante complicada, consome de fato. No meu caso, em particular, consumiu 80% do tempo, seguramente. A aplicação do modelo, realmente, de modelos é bastante simplificada. Existem aplicativos especialistas para isso, como o R, como o próprio ECA, que eu comecei utilizando no início. E, agora, tratar o dado, deixá-lo pronto, em condição de utilização, realmente é muito complexo, muito trabalhoso. De uma maneira um tanto quanto atrasada em relação aos dados em si, nós estamos instituindo um procedimento em que, de monitoramento dos dados, do recebimento, da qualidade e tudo mais, de uma maneira um pouco... Antes estava concentrado em poucas pessoas e hoje está havendo uma difusão desse esforço para que a nossa unidade tenha mais tempo para análise e menos... As pessoas tenham mais tempo para análise e coisas dessa natureza. Então, era só isso. Quer comentar, André? É a mesma coisa. Bom, vamos lá. Eu queria só te perguntar, Alexandre, se tem alguma pergunta aí do pessoal que está de fora. Qual? Não, acho. Essa aqui? Ah, ok. Então, Kleberson Souza, CGU, Mato Grosso. Para o Romeu. Qual a classificação de fracionamento de compras foi utilizado? Por classificação orçamentária, pela natureza do objeto ou pela identificação do CATMAT, já que há divergência na jurisprudência? Tudo bom, Cleves? Que bom que você está assistindo aí. Na verdade, a gente usou o CATMAT. Tá? E, na real, assim, tinham poucas classificações distintas lá. Então, a gente chegou a pensar em usar usar a própria descrição para fazer um pouco daquela ideia que a gente apresentou ontem de mineração de tópicos e tudo mais. Mas, enfim, não chegamos a evoluir essa ideia, até por aquela questão que eu coloquei de a gente não ter o dado em tempo real, então não faria muito sentido. Foi mais para testar realmente a técnica do que necessariamente botar em produção o sistema. Mas, no nosso caso, a gente usou o CATMAT. Bom, vou fazer uma pergunta para o André, porque a sua apresentação tem um detalhe que você fala especificamente do órgão que está sofrendo a ação do sistema que foi desenvolvido. Tem uma participação do DENIT? Como é que foi a interação com o DENIT na construção do sistema? Na construção do sistema, não muita, mas no fornecimento de dados, sim. Teve ampla aceitação, né? Claro, né? Também não poderia ser de outra forma, mas, no geral, tem pessoas muito interessadas em melhorar o nível de transparência no DENIT, isso a gente tem que reconhecer. Okay. Só completando, eu não respondi bem a sua pergunta, como era feito antes, era meio um trabalho artesanal mesmo, a gente preocupava muito com a materialidade, né, daquele contrato, daquele objeto a ser auditado, e tinha que tatear mesmo
com base numa experiência, qual seria daquele universo de 800 contratos que nós teríamos que olhar. Então, o sistema deu transparência, deu clareza para cada fase que nós deveríamos avaliar. Melhorou bastante. Ok. Vamos lá. O Rafael Sena, secretário de Finanças da Prefeitura de São Paulo, pergunta para o Rômulo ou para outro membro da mesa. As apresentações têm evidenciado a necessidade de uma boa qualidade de dados. E, por isso, gostaria de saber se a União possui algum manual de boas práticas para o desenvolvimento de sistemas transacionais, sistemas-fonte, que objetivam incrementar a qualidade dos dados de forma proativa. Por exemplo, criação de campos de domínio fechado, etc. Não. Na verdade, eu acho que é essencial, né? A gente vai ter que trabalhar muito mesmo, né, os cientistas de dados. É essencial, na verdade, esse trabalho ele é muito importante, mas eu queria falar uma coisa que a gente tem tentado fazer, e essa parceria com o TCU está indo muito nessa linha. Uma coisa que a gente percebeu é que a gente tem muita gente, na verdade, se vocês forem olhar, né, tem poucas pessoas fazendo um trabalho de análise, mineração, esse tipo de coisa. Então, esse universo já é pequeno. E, além desse, a gente também tem falado muito com o CAD sobre isso, né? Esse universo já é pequeno. Aí você vai parar para ver o que cada um está fazendo, está todo mundo limpando dados 90% do tempo. E são os mesmos dados, são os mesmos as bases do planejamento, da SIA. Pegar só as apresentações deste evento. Todas quantas, praticamente, né? Tem alguma interseção. Então, o que a gente percebeu é que esse trabalho podia ser compartilhado de alguma forma. Então, o que a gente tem buscado, e isso não é simples, é claro, porque há uma independência enorme entre os órgãos, mas a gente tem buscado parcerias no sentido de, eu limpo esse pedaço, tu limpa aquele, depois a gente junta esse negócio, né? Então, tentar otimizar isso, porque não faz o menor sentido, assim como não faz sentido eu ter que fazer a carga do CPF, CNPJ, que eu recebo lá todo mês, o pessoal do TCU também faz, o pessoal do CAD também faz. Será que não dá para a gente centralizar isso em algum lugar e consumir essa informação já tratada? Então, esse é um questionamento que ele vai além do manual, porque, na verdade, hoje você tem muita gente especializada em fazendo esse trabalho, mas acho que o ideal era o governo fazer uma única vez e todos os órgãos utilizarem. Claro, aqueles que têm o devido acesso àquele tipo de base. Ok? O evento ele está sendo muito produtivo, né? A gente está conhecendo várias soluções que o governo está adotando no uso de análise de dados, mas a gente está interagindo pouco com vocês. Na verdade, esse é o primeiro evento com esse assunto que a gente está organizando, mas é só o primeiro. A gente pretende, né, organizar outros. E eu vou só aproveitar aqui o momento, já que me deram a palavra, então vou perguntar. De quem está presente e de quem está assistindo pelo YouTube, se puder comentar, que tem um comentário aí no YouTube, quem é da área de TI aqui, que está presente dos órgãos? Tá. E da área de negócio, então, provavelmente, os outros. E eu gostaria de pedir também que, se vocês tiverem alguma sugestão sobre o evento, né, sobre a organização do evento, que deixem com as meninas lá na entrada para as próximas edições. Eu acho que a gente pode encerrar agora de manhã. Vai ter uma palavrinha do nosso mestre de cerimônia. Obrigada, né, aos participantes. Desculpa, o João tem uma pergunta. Eu esqueci uma dele. Pergunta, é para o Rômulo. Não quero colocar em uma saia justa, mas... Eu tinha combinado com a Fabiana dela te cortar e deixou passar. É o seguinte, no caso, no modelo sobre fracionamento, você prevê a atuação na primeira compra. Né? Então, tecnicamente, ele é perfeitamente implementável e tudo mais, mas ele aborda um problema que é algo como aquele Minority Report, né, o filme, quem viu, em que você atua sobre a intenção do sujeito. Então, ele vai fazer a primeira compra, R$5.000, você diz, você vai fracionar. Ele, adivinha, como? Eu não vou fracionar, eu sei da minha vida. Ok. Aí a pergunta era, queria que você comentasse sobre o que você acha a viabilidade de implementar esse modelo, não em termos técnicos, mas em termos políticos e gerenciais, dado que existe esse problema. Acho que no artigo que eu publiquei ano passado, entra um pouco de detalhe nas possibilidades. Né? Uma que eu imaginava, claro que falando em público assim, nem vai surtir o efeito que eu imaginava, né? Mas como acho que não vai acontecer mesmo, eu vou falar.
Uma coisa que eu imaginava era o seguinte, em vez de você fazer isso no sistema, era você meio que fazer depois, né? Depois de análise. Aí, na verdade, você não precisava nem de fazer a mineração em si, eu poderia fazer as trilhas, né? Então, era no sentido de quem está fazendo fracionamento, você meio que mandar uma cartilha de boas práticas e, olha, não sei se você sabe, mas fracionamento não pode ser feito, né? E para aqueles que não fazem, você não mandar, né? Então, com isso, você meio que mostra que você está olhando, né? Então, a pessoa vai falar assim, mas esse cara tá, que história é essa, né? Por que ele está vendo? Tá? Então, o pessoal vai pensar duas vezes, porque quando ninguém está falando nada, ninguém está olhando, você manda ver, não está nem aí e tal, né? É igual o pessoal que adora o Waze para ver se tem policial no caminho, né? Quer dizer, se está cheio de polícia no dia, você não vai beber, mas se não tiver, você bebe e tenta fugir para um caminho que é aquele negócio. Então, se você sabe que você está sendo monitorado, né? Você vai tomar um pouco mais de cuidado. Então, era nesse sentido de repente, usar algumas outras estratégias, não necessariamente no sistema, para tentar evitar. E aí, nesse caso, não precisaria nem usar milhas e depois fazer uma análise de onde isso acontece com frequência e mandar uma cartilha direcionada para esse pessoal, para eles pelo menos saberem que a gente está de olho, né? Mas, enfim, não sei se ia surtir efeito depois desse comentário. Ok, muito obrigada. Acho que eu... Encerram-se, nesse momento, as atividades desta manhã do Seminário Brasil 100% Digital. Os trabalhos serão retomados às 14h30 neste mesmo local. Por esta razão, sugerimos que o almoço seja realizado no restaurante do TCU.